Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético da TV Manaim. E a TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E comigo no estúdio aqui está o pastor Roberto Pedra. Pastor Roberto, seja bem-vindo novamente. Paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor a todos os irmãos. Pastor Roberto, nós estamos vivendo uma experiência nova, né, nessa nova fase do programa, porque nós estamos vendo a cronologia do Novo Testamento, né? E quando nós falamos de Novo Testamento, está relacionado ao ministério do Senhor Jesus, né? A tudo aquilo que ele fez, né? Como o Messias, como o Salvador. E nós já vimos nos episódios anteriores os fatos ali do seu nascimento, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, o nascimento de João Batista, a própria experiência de João Batista como aquele que foi escolhido para anunciar o Messias, né? Isso é muito importante porque nós vemos que João Batista, ele vai apontar ali para a pessoa do Espírito Santo, né? Profeticamente, aquele que vai anunciar, mas a igreja ela é usada para isso também, né? Para apresentar o Senhor Jesus, né? A igreja não se apresenta por si só, mas apresenta a pessoa do Senhor Jesus, né? Sim. João Batista, ele, assim como João Batista, a igreja tem essa mesma missão, que é preparar o caminho do Senhor. João Batista, ele dizia que ele não era profeta, né, não era Elias, ele era uma voz que clamava. E a igreja hoje é essa voz que soa em todo o mundo, anunciando, agora não o nascimento de Jesus, mas anunciando a volta de Jesus. Glória a Deus. E é interessante quando nós falamos de igreja, por quê? Cronologicamente, nós vamos ver hoje, né, o título do nosso episódio são Os Primeiros Discípulos, e nós vamos ver hoje Jesus iniciando ali o seu ministério, e ele começa agora a fazer as escolhas dos seus discípulos. Sim. E nós vamos perceber ao longo dos episódios que o Senhor Jesus vai preparando esses homens para que eles possam ser usados pelo Senhor, mas preparando uma igreja. Porque Jesus ele vai subir a cruz do Calvário, ele vai verter o seu sangue ali, vai morrer, vai ressuscitar ao terceiro dia, vai ser assunto aos céus, né, e vai deixar uma promessa, né, vai deixar sobre a vida da igreja o Consolador e vai nos preparar lugar. E a igreja ela vai continuar. Sim. E são esses homens que foram escolhidos pelo Senhor que vão dar prosseguimento, vão ser usados, né? E é interessante que nós vamos ver aqui nos textos que o Senhor vai chamar homens simples, sim, pescadores, né? Ele não vai chamar doutores, ele não vai chamar os mestres da lei, mas ele vai chamar homens simples para serem usados pelo Senhor. Né? O chamado do Senhor, da mesma forma que aconteceu com os discípulos, é o que Jesus fez e faz ainda hoje, chamando o homem, como você disse, homens simples, cada um no seu cotidiano, né? E ainda também em momentos diversos da vida, porque o Senhor chama ainda hoje, como seus discípulos, Jesus chama a criança, Jesus chama o idoso. E por que Jesus, logo no início do seu ministério, já começou a chamar os seus discípulos? Porque a obra continuaria, a mensagem continuaria a ser anunciada, e o Senhor estaria atribuindo, e como atribui à sua igreja, essa missão, como nós dissemos logo no início, que é de anunciar a Jesus. E assim como Jesus chamou os discípulos, os chamou pelo nome, nós vamos ver no decorrer desse episódio, Jesus viu o homem distante ainda, porque Jesus, ele vê o homem ainda longe, mas já tem na vida de cada um propósito, uma grande obra a ser realizada como discípulo, para ser usado dentro daquilo que é a condição de cada um. Glória a Deus. O Senhor, ele usa o homem, o que o Senhor precisa de um coração disposto, obediente, né, à sua voz, e Deus vai usar cada um. Não precisa ser doutor, como você disse, preparado, formado em teologia para que Deus o use. Ele precisa ser agora revestido do Espírito Santo. Glória a Deus. E para nós darmos aqui prosseguimento, eu gostaria que colocasse um texto no Evangelho de João, no capítulo 1,
os versos 35 e 36, porque é algo muito profundo para nós, e o texto nos diz assim: e no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. É interessante que nós estamos falando aqui da pessoa de João Batista, porque a função de João Batista, né, como profeta, era o que nós vemos aqui relatado nesses 2 versículos. Jesus estava passando e ele agora de pronto, ele põe ali em ação para aquilo que ele foi chamado. Ele aponta para Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E interessante que ali tinham 2 discípulos dele, nós vamos falar desses discípulos aqui a pouquinho, e aquela fala de João ali acende no coração daqueles homens ali algo muito profundo. Sim. Mas antes de nós falarmos sobre isso, há um tema que nós abordamos muito nos nossos seminários, né? Aquilo que foi revelado, que é salvação como ato e processo. Sim. E é muito importante porque você disse uma frase aqui da escolha do Senhor Jesus, porque nós entendemos, à luz da revelação, que o Senhor nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Paulo diz isso, Davi falou sobre isso, né? Antes de nós sermos formados no ventre, o Senhor já nos conhecia e já nos conhecia pelo nome. Então nós percebemos que há uma escolha de Deus para a salvação. O Senhor nos escolhe para uma salvação. E às vezes o homem passa uma vida inteira, você tem conhecimento disso. Mas há um momento na economia de Deus que há essa revelação ali, desse chamado, né? E aí entra uma palavrinha que eu costumo dizer que é um juízo sobre nós, que é uma expressão que é o livre-arbítrio. Que a partir do momento que você tem ciência desse chamado, dessa escolha, o homem tem que fazer uma decisão, tem que tomar uma decisão, como nós vamos ver aqui. Sim. Se ele vai aceitar esse chamado, se ele vai aceitar essa salvação ou não, porque Deus não vai forçar ninguém, né? Sim. E é interessante que esses 2 discípulos aqui, eles vão trazer essas experiências. Eu gostaria que você falasse, introduzisse sobre isso, porque é algo muito profundo, porque vai falar do anseio da alma do homem, né? Justamente. E até antes de abordar o aspecto dos 2 discípulos, essa questão de ato e processo é muito importante, porque o homem tem sede de Deus, tem o desejo da salvação, mas é importante entender esse aspecto porque o ato é parte da soberania de Deus, né? A eleição, em escolher o homem para ser salvo. Deus quer que todos sejam salvos, né? Todos sejam salvos. Mas quando agora o exercício do livre-arbítrio, o homem aceita a Jesus, aceita seguir a Jesus, como esses discípulos aceitaram e passaram a seguir, agora é o processo. É a necessidade do homem permanecer em Jesus e andar no seu caminho. Ele não pode simplesmente aceitar a Jesus e voltar para trás. Ele precisa prosseguir na vida seguindo a Jesus. Esse é um detalhe muito importante na salvação, né? Com relação aos 2 discípulos de João, que a Bíblia diz, no próximo slide, diz assim... em João 1, 37 e 39, diz assim, olha: e os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Ouviram João Batista dizer. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Glória a Deus. Nós vemos aqui, mais uma vez, o testemunho, porque o homem, Deus usa o homem para o testemunho. Aqui, para a salvação destes 2, João Batista foi usado, né? Ele disse: olha, este é o que desceu sobre ele a pomba, ele é o Cristo, ele é o Messias. E o homem, para ser alcançado, muitas vezes Deus usa alguém, Deus usa uma criança até, né? Mas a partir daquele momento que eles
têm essa experiência, agora eles passam a seguir a Jesus. Né? Passam a andar na presença do Senhor. Eles deixou de ser discípulos de João Batista, agora para seguirem a Jesus. E eu acho muito interessante a expressão quando diz assim, Jesus faz a eles a pergunta: que buscais? Porque é um anseio que Jesus viu no coração daqueles homens, que também é o anseio do coração do homem hoje. O homem está em busca de algo. O homem procura algo para si. É a busca pela felicidade, é a busca pela realização, pelo preenchimento. Né? O homem tem dentro de si um anseio. E a Bíblia até diz assim, a minha alma tem sede. Mas a Bíblia diz, né, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Glória a Deus. Então é este anseio que muitas vezes o homem procura preencher, este anseio, este vazio, e ele procura em outros lugares, procura muitas vezes naquilo que é do mundo e não encontra. Porque há uma mensagem antiga que a gente ouve, né, às vezes dizendo assim, que o homem tem dentro dele um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Exatamente. Né? Então, se o homem não tem Jesus no seu coração, este vazio, não há lugar no mundo que possa preencher. É uma busca constante. Uma busca constante. Ele pode procurar nos prazeres do mundo, nas realizações pessoais, profissionais, que não vai ser preenchido. Então, a pergunta de Jesus é a pergunta que faz o homem refletir: que buscais? Porque ali agora eles haviam encontrado a essência da vida, que era o Senhor Jesus. E agora eles fazem uma pergunta a Jesus: onde moras? Então, é também das dúvidas do homem: onde Jesus mora? Onde é a morada do Senhor? Jesus, em um determinado momento, disse assim: olha, as aves do céu têm ninhos, as raposas têm os covis, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Em outro momento, a Bíblia diz assim que ele diz: o meu reino não é deste mundo. Né? Então, a morada de Jesus não é nessa vida. Nessa busca, dizendo onde moras, é o desejo do homem de conhecer aquilo que é eterno, né? Onde é o repouso, até mesmo da nossa alma. Exatamente. Né? Então Jesus, ele ao querer mostrar para eles onde ele mora, porque onde é a morada do Senhor? É a eternidade. Glória a Deus. É o lugar onde ele tem preparado, onde ele mora, e ele quer levar com ele os seus. E a expressão que Jesus usa aqui é o convite, né? Vinde e vede. Jesus, quando convida agora o homem que o busca, que o aceita, entende o chamado, agora o convite de Jesus é esse: vem e vê. Né? O convite do Senhor para você também, que nos ouve, que tem esse anseio, que busca por algo que complete a sua vida. Jesus é a salvação, e ele tem para o homem esse convite: vem. O vir é andar com ele, é seguir a Jesus em toda a nossa vida, em toda a nossa caminhada. Vem e vede, porque o homem passa agora a contemplar toda a grandeza do reino que Jesus tem preparado. Né? O Senhor, a morada do Senhor não é nessa vida. A morada do Senhor é eterna. Glória a Jesus. E ele, quando nós o seguimos, nós estamos nessa jornada a caminho da morada celestial. É uma experiência, né? E o que chama a atenção ali é que João apresentou Jesus não para essa vida. E às vezes nós temos que ter esse cuidado, porque João não diz assim: olha ali aquele que vai abrir uma porta de emprego. O Senhor faz isso? Faz. Sim. Aquele que vai te dar saúde, o Senhor faz? Ele faz. Né? Nós vamos ver isso no ministério de Jesus. Mas a primeira palavra de João ali foi sobre o quê? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós temos que entender, até cronologicamente, o porquê do ministério de Jesus. Jesus vem em um momento para quê? Para, através do seu sangue, ele como Cordeiro, como holocausto, como a oferta perfeita, dar ao homem de novo a oportunidade do que você disse,
de ter aquilo que o homem tem buscado, esse vazio, preenchido, começar a caminhar com Jesus e ver aonde Jesus mora, ou seja, para onde Jesus vai levar. Eles seguiram Jesus ali e eles descobriram aonde Jesus mora. Então, esse é o convite que é feito para você também que está nos assistindo, para todos nós. Nós temos que ser conduzidos pelo Senhor, né? E eles ficaram com Jesus, né? Sim. Um tempo, né? E essa é a experiência. E é isso que nós almejamos, porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. A igreja vai ser arrebatada e nós vamos ficar não só um tempo com Jesus, mas nós vamos morar eternamente com o Senhor. Mas é interessante que, cronologicamente, Roberto, nós vamos ver que esses dois discípulos ali, eles são alcançados pela fala de João Batista, né? Sim. E nós podemos até fazer esse paralelo. Às vezes o Espírito Santo, às vezes não, sempre o Espírito Santo, ele vai revelar a pessoa de Jesus. Pastor Roberto, dando prosseguimento aqui, até cronologicamente, nós vamos ver aqui que esses dois discípulos que foram alcançados através da fala ali de João, do anúncio de João, nós vamos ver a experiência de um deles, né? No que tange o quê? Ele anunciou para um outro aquilo que ele viveu, uma experiência, né? Então eu gostaria de ler um texto que é o prosseguimento que está no Evangelho de João, no capítulo 1, versos 40 e 42, que diz assim: E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. É interessante aqui porque André, agora cita o nome de um dos discípulos ali, André agora ele não guarda para si a sua experiência. Porque há uma outra palavrinha, né? Nós falamos de salvação, ato e processo, mas nessa caminhada do homem com Jesus, é atribuído também a nós algo que é a evangelização. Sim. Que é muito profundo, e nós temos que entender isso, que o objetivo principal da igreja é anunciar a Jesus, é evangelizar. Sim. E é isso que André ele faz, porque o texto diz que André agora, após ter a sua experiência com Jesus, ele encontra o seu irmão, um familiar. E ele chega até Pedro ali, e ele diz: olha, achamos o Messias. Interessante que André, na primeira experiência, ele chama Jesus de rabi, de mestre. Mas agora ele anuncia a Pedro Jesus como o Messias, como o ungido, como um Cristo, como aquele que veio para salvar, para resgatar Israel, aquele que o Velho Testamento profetizou, né? Desde Gênesis, né? Em todo o Velho Testamento vai apontar para esse momento. E André agora ele traz isso: olha, nós achamos o Messias. E o que ele faz? E ele levou a Jesus. É interessante isso, né? Então, foi uma assistência completa. Sim. Ele anuncia Jesus, ele conta a sua experiência, ele deve ter contado para Pedro, né, tudo que ele viveu naquele dia. Olha, nós estávamos buscando, nós o seguimos, ele nos levou para sua casa, ele nos mostrou tudo. Então, era o testemunho ali de uma alma que foi alcançada pelo Senhor. Sim. E agora eles levam Pedro até Jesus. Interessante que quando Pedro chega ali, diante de Jesus, Jesus olha para Pedro. Então isso é muito importante para nós, até para você que está nos assistindo, porque é esta experiência que Deus ele quer te dar. É o olhar do Salvador, aquele que olha para a nossa vida, aquele que contempla o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração, que sabe a nossa necessidade. E Jesus olha para Pedro ali e diz assim: Tu és Simão, filho de Jonas. Interessante que Simão, no hebraico, significa aquele que ouve. Aquele que ouve. E Jonas, né, significa pomba. Filho de Jonas, né? Ou seja, Simão foi aquele que ouviu e foi gerado pela pomba. E para você, nós vimos aqui nos episódios passados que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. Então a pomba também é um tipo do Espírito Santo. Sim. Então está mostrando aqui que você vai ouvir
a voz de Jesus pelo Espírito Santo. Então, é outra experiência de salvação muito profunda, né? E é o Espírito Santo que gera tudo isso no coração do homem, né? Esse novo nascimento. E se a gente for ver assim, a trajetória de um servo como Pedro, que começou nas suas primeiras experiências sem jamais imaginar a grandeza daquilo que Deus iria operar na vida dele. Porque Pedro foi um dos discípulos muito usados pelo Senhor na evangelização, na primeira mensagem, onde se converteram milhares de pessoas. Então, quando o Senhor chama o homem, né, ele tem na vida de cada um também algo grandioso, glória a Deus, né, para realizar na sua presença, no trabalho da evangelização, porque o chamado da evangelização não é necessário grandes discursos, como você disse, é a transmissão da experiência, daquilo que ele viveu, ouviu, participou, e está dizendo, eu conheço tudo isso, eu sei, eu estou falando daquilo que eu estou vivendo, e a ação é a ação do Espírito Santo. Glória a Deus. Né? É maravilhoso isso. Então, cronologicamente, pastor Roberto, nós vimos aqui o chamado desses dois primeiros discípulos, Sim. e um deles é citado aqui como André, né? Depois, nós vemos que André, ele evangeliza Pedro, Sim. que é mais um discípulo, e é interessante isso aqui porque a gente sempre usa uma expressão, e costuma ouvir que ovelha gera ovelha. Né? Então, até para a igreja, né, para aqueles que estão nos assistindo, esse papel fundamental da igreja de evangelizar, né, de anunciar o Senhor. E André evangelizou o seu familiar. Seu irmão. O seu irmão. Então, a nossa família tem que ver isso em nós, né? A transformação que Jesus ele faz na nossa vida. Mas, cronologicamente, agora, há mais uma experiência. E eu gostaria até que você falasse a respeito dessas próximas chamadas, esses próximos discípulos que foram chamados pelo Senhor Jesus. No próximo quadro, a Bíblia diz, em João 1, 46 a 49, acerca da salvação de Natanael. Filipe aqui transmite a Natanael acerca do Senhor. O texto diz assim, olha, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos aqui, agora Natanael, num primeiro momento, Natanael até despreza, né? Quando ele diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É porque Nazaré era uma vila pequena, que não tinha grandes relevâncias históricas em Israel. Mas aquele que está de fora e não tem conhecimento da grandeza do reino do Senhor, porque ele ouve de tradições, ouve de história. Mas quando Jesus agora, ele ouve a voz, foi o que aconteceu com Natanael. Quando Jesus fala com ele, e interessante porque quando Jesus fala com Natanael, ele fala que já o conhecia, né? E essa é uma experiência maravilhosa, porque Jesus conhece o homem antes mesmo dele vir até ele, né? Às vezes o homem está achando assim, não, eu estou tendo a minha primeira experiência, mas o Senhor já o conhecia antes, né? Já trabalhava em função dele. Exatamente, e é interessante isso, né? Até te interrompendo um pouquinho, porque são as experiências que nós temos nos cultos, né? Sim. Às vezes você entra pela primeira vez em um culto, né? Você nunca foi num culto, numa igreja, você entra ali, se assenta e às vezes você vai ser cumprimentado pelas pessoas ali, mas ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe a sua história, e Deus começa a falar. Sim. Deus começa a falar pela oração inicial,
pelos louvores que vão ser cantados, por uma glorificação que uma criança faz, pela palavra que vai ser trazida. E há um outro aspecto também, que são os dons espirituais. Porque Deus, ele fala através do Espírito Santo, através dos dons espirituais, né? E às vezes vem um dom espiritual ali que vai falar tudo da sua vida. Sim, Foi o que Natanael viveu aqui. sim. Porque eu já te conheço. Então o Senhor vai mostrar ali, o Senhor não vai expor, o Senhor Deus, ele não expõe ninguém. Mas ele vai mostrar que ele te conhece de uma maneira muito profunda. E mostrando até mesmo que não há nada o que esconder de Jesus, porque ele tudo vê, tudo conhece. Você comentou a respeito dos cultos, porque é comum às vezes a gente ouvir testemunho de pessoas que vêm à igreja pela primeira vez, às vezes até sem conhecer ninguém. E diz assim, mas quem contou a minha vida para vocês aqui? Porque não é que ninguém contou, é porque o Senhor revelou, porque o Senhor conhece. E isso é maravilhoso, saber que o Senhor conhece, porque ele, da mesma forma que ele conhece a nossa caminhada, ele conhece as nossas dores, conhece as nossas angústias, sabe daquilo que precisamos, né? Conhece o nosso caminho, e nessa sua onisciência, ele tem algo maravilhoso para operar na nossa vida. Glória a Jesus. E esse chamado, por isso que ele conversa com ele, diz, agora até o convite de Filipe, vem e vê. Mais uma vez aqui, porque às vezes o homem ainda em dúvida se vai servir o Senhor, mas quando ele vai até Jesus e vê e toma conhecimento daquilo que Jesus faz, do poder dele, ele automaticamente, nesse momento, os seus olhos são abertos, né? Toda dúvida é retirada. Tudo, né? Porque é como se os olhos do homem estivessem fechados. O homem hoje que não tem Jesus, que anda no mundo, que vaga pelo mundo sem Jesus, nenhuma vida de pecado, é como se os olhos estão fechados para aquilo que é o amor de Deus, os olhos fechados para a salvação, os olhos fechados até mesmo para o juízo da morte, que é o pecado, né? O homem sem Jesus, os olhos estão fechados para esse grande projeto do amor do Senhor, para resgatá-lo. Mas aí quando o homem agora, o Senhor, o atrai para a sua presença, né, usando às vezes os discípulos, né, para que venham à sua presença, o homem vai ver e agora, né, o Espírito Santo gera no coração dele esse nascimento. Né, glorioso, né? Glorioso. E nós vemos um aspecto cronológico aqui, essas experiências, né, porque os primeiros dois, né, sim, eles são apresentados a Jesus, Jesus é apresentado a eles como Cordeiro de Deus, né? Agora, no próximo, Pedro, Jesus é apresentado como o Messias, né? Como aquele, né? O ungido, o Messias, o Salvador. E agora Natanael ali, ele tem essa experiência de Jesus ser apresentado como Jesus de Nazaré, por isso que ele fala de Nazaré ali. Mas quando ele tem essa experiência ali, né? Mas você pode receber um convite para ir num culto, né? E pode pensar como Natanael, né? Pode vir alguma coisa boa de um culto, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, mas ali Filipe insistiu, vem ver, venha provar, né, dessa experiência. Você vê a importância da evangelização. Né? Não é você ser uma pessoa inconveniente, mas é a insistência no Espírito. Né? Você vai fazer um convite, mas você vai orar por aquela pessoa, você vai fazer um preparo, às vezes uma madrugada, um jejum, para que ela possa vir e ver e ter uma experiência. Sim. E é interessante que quando Natanael chega até Jesus, ele vai ter essa experiência de um Senhor que conhece, que nos conhece, o Senhor que nos entende, que sabe a nossa necessidade, né? E que vai falar com profundidade. E agora é interessante porque Natanael, ele tira a sua conclusão, porque Deus, o Espírito Santo, revela a pessoa de Jesus para ele, porque ele diz assim, Rabi, primeiro ele chama o Senhor de mestre, porque Rabi é mestre, ou seja, ele estava se entregando ao Senhor, né? O Senhor é aquele que vai me ensinar, que vai conduzir a minha vida.
Tu és o Filho de Deus, porque ele vai falar agora da divindade de Jesus, porque Jesus é Deus, Jesus é eterno, né? Essa experiência. Tu és o Rei de Israel. O Senhor também como Rei, né? Como aquele que vai governar sobre a vida do homem. Glória a Deus. Então é um Senhor que vai ensinar, é um Senhor que vai nos dar a eternidade e é um Senhor que vai governar sobre as nossas vidas. Mas, pastor Roberto, nosso episódio está chegando ao final, né? O tempo, ele é muito escasso e ele passa muito rápido, né? Sim. Eu gostaria até de encerrar esse episódio com mais um versículo, gostaria que colocasse, é o verso 51 do capítulo 1 de João, que diz assim: E disse-lhe, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, nós vemos aqui que esse chamado desses primeiros discípulos aqui, eles se encerram com esta palavra de Jesus para cada um deles ali, para todos eles. E é a mesma palavra do Senhor para a sua vida neste episódio, né? O Senhor Jesus está dizendo, na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto. Então, o encontro com Jesus, o homem passa e muda o seu ângulo de visão. Nós deixamos de viver somente para esta vida, olhar somente para este mundo, e agora nós vamos ver os céus abertos. A eternidade, a salvação, o anseio pela volta de Jesus. Então tudo isso Deus está te oferecendo, né? A mim e a você, nesse episódio. E a grande experiência, a operação dos anjos, né? O ministério dos anjos, toda a operação do céu, tudo aquilo que vem sobre a vida do homem, mas o centro continua sendo quem? O Filho do Homem aqui, que é o próprio Senhor Jesus. Então o centro do projeto é o Senhor Jesus. Então Deus quer que a partir de hoje, né, você sempre o veja como o centro da sua vida. E que Deus ele possa te dar essa experiência. De você deixar de olhar para essa vida e passar a olhar para os céus abertos. Nós estamos encerrando nosso episódio. Nós queremos despedir a todos com a paz do Senhor Jesus e te convidar para continuar a assistir o programa Cronologia Bíblica e todos os episódios. Pastor Roberto, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos.